Olá pessoal, esta é a aula 10 de linguagem de programação C. Nesta aula eu vou falar sobre arquivos e os modos de leitura e gravação de arquivos em linguagem C. Então, uma pequena introdução antes de entrar nos comandos propriamente dito, né? As estruturas vistas anteriormente armazenam as informações na memória principal do computador. Nem sempre é conveniente. Alguns problemas: a informação é perdida, as estruturas de dados são limitadas, existe uma quantidade de informação que pode ser armazenada para resolver o problema. Com as estruturas que a gente viu até agora, elas são armazenadas temporariamente, né, na memória principal, né? Quando você declara uma estrutura como um vetor, por exemplo, uma matriz, você está reservando um espaço na memória principal, que é uma memória volátil, né? Então ela vai servir para a gente armazenar os dados e trabalhar com esses dados somente em tempo de execução, né? Então se você quiser trabalhar com essa informação, com esses dados em outro momento, né, que não seja o da execução do programa, então a gente vai ter algum problema com relação a isso, porque no momento que você desligar o seu computador, né, você vai perder as informações que estão armazenadas na memória principal, né? Algumas informações geradas pelos programas precisam ser mantidas para uso posterior. Então, exemplo, você fez um sistema lá de cadastro de alunos, cadastro de vendas, de estatísticas. Então, são informações que você não vai trabalhar somente no momento, né? Você vai ter que recuperar essas informações em um outro momento, em um outro dia, né? Em um outro acesso a esse sistema. Então, a maneira eficiente de fazer isso é a gente armazenar em arquivo, né? Armazenar o arquivo em uma memória, na memória secundária, né, em um dispositivo de armazenamento, né, que a gente vai ver mais para frente durante essa aula, né. Então, um arquivo é armazenado em um dispositivo de memória secundária. Pode ser lido e escrito por um programa. Então, aqui só um comparativo, né. Então, a gente trabalhou com vetores, com matrizes, né? E essas estruturas elas armazenam pequena quantidade de informação, né? Ao término do programa, todas as informações armazenadas são perdidas, né? Para aquela questão da memória volátil, né? É restrito a definições da linguagem de programação. O tamanho da variável deve ser definida antes do uso, né? Então a gente trabalha com estruturas estáticas. Quando você vai trabalhar com arquivo, então você vai armazenar grandes quantidades de informação, né? Você vai manter essas informações armazenadas em disco para um uso posterior, né? A gente vai trabalhar com a variável do tipo file, que é um tipo de dado que existe na linguagem C para poder manipular, né? Manipular o acesso a arquivos. E o arquivo é dependente do espaço disponível no disco. Então, o espaço disponível é que vai ser o limite do armazenamento, né? Então, um arquivo é uma sequência de bytes que reside em um dispositivo de armazenamento durável. Então, disco, por exemplo, né, disco rígido, cartão SD, pendrive, CD-ROM, DVD-ROM, né, na nuvem. Então, o arquivo armazenado em qualquer um desses dispositivos ele vai ser armazenado da mesma forma.
uma sequência de bytes que vai residir, né, nesses dispositivos. Então, arquivos podem armazenar diversos tipos de informação: textos, imagens, áudio, vídeo, né? A extensão do arquivo é que determina qual é o seu tipo e, portanto, como a sequência de bytes deve ser interpretada. Então, alguns exemplos de extensões, né? .txt, arquivo texto, né? Arquivos de imagem, .png, .jpg, .bmp, arquivos de áudio, né? .wav, .fleck, .mp3, arquivos de vídeo, .av, .mpeg, .mkv. Então, aqui alguns exemplos de extensões de arquivos. Então, um arquivo em linguagem C ou em outra linguagem de programação também, né, ela é representada por uma string. Uma string é uma representação lógica em memória de um arquivo ou dispositivo de entrada e saída. Então, uma string, quando eu falo numa string, estou falando num espelhamento, né, do arquivo ou do dispositivo, né, de entrada e saída. As strings padrão, aqui em linguagem C, temos a stdin, que trata da entrada de dados padrão do programa, né? Uma entrada via teclado, por exemplo. stdout, saída de dados padrão, né? Saída para o monitor. stderr, stder, saída de erros padrão no programa. E existem dois tipos de string na linguagem C, que são as que a gente vai ver nesta aula em específico. Texto, né, que é uma sequência de linhas onde cada linha contém 0 ou mais caracteres. E vai terminar com /n. Esse /n vai indicar a quebra de linha, né, aonde terminou o texto. E a forma binária, né, a string binária, que vai ser uma sequência de bytes que são lidos e gravados exatamente como estão armazenados em memória. Então, em C, o tipo de dado que implementa uma string é o tipo de dado file. File é uma struct que está definida na biblioteca stdio.h. Então, essa struct tem alguns dados, né, alguns atributos. Né, o mais importante é a questão do nome do arquivo e o tipo de abertura, né? Leitura, escrita, para anexar. Os nomes de arquivos são armazenados em strings. Então, cada sistema operacional utiliza uma forma de indicar o caminho do arquivo. E isso é importante, né? Principalmente se você não estiver utilizando ele na mesma pasta onde está o programa em execução. Se estiver sendo utilizado o arquivo na mesma pasta, então não é preciso indicar o caminho, né? Ele vai procurar o arquivo no diretório corrente do programa que está em execução. Agora, se não tiver numa pasta, né, uma subpasta, então daí é preciso indicar. E no Windows e no Linux tem uma diferença com relação a essa indicação do caminho. A gente vê aqui, como por exemplo no Windows aqui, file name, a gente tem ali entre aspas o caminho do arquivo .txt, né? Então, começando por c //. Então, c //
pasta users, barra barra, uma outra subpasta, barra barra, o nome do arquivo, arquivo.txt. Já no Linux, se tivesse armazenado o arquivo em uma subpasta, o caminho já é diferente, né? Então já tem uma barra invertida, diretório home, barra um subdiretório, barra o nome do arquivo. Então esses aqui são exemplos, né? Exemplos para você verificar a diferença entre indicar um caminho, né? Apontar um caminho no Windows ou apontar um caminho no Linux. Então, e uma observação, no Windows é realmente necessário utilizar duas barras invertidas para identificar um diretório. Funções em linguagem C. Aqui há algumas funções da biblioteca stdio.h. Essas funções são funções para manipulação de arquivo, né? Então tem a função aqui para abrir, para fechar, para retornar erro, né? Para imprimir um caractere, ler um caractere, imprimir uma string, ler uma string, escrever uma estrutura no arquivo, ler uma estrutura, né? Posicionar o arquivo, verificar se atingiu o fim de arquivo, colocar o ponteiro do arquivo no seu início, apagar um arquivo, descarregar o conteúdo de um arquivo. Então vamos ver alguma dessas funções agora nos próximos slides. Então a biblioteca stdio ela também define a estrutura do arquivo, né? Aquela struct que a gente viu antes, a struct chamada file, né? Tipo file. E também define algumas macros. Essas macros são aquelas que a gente poderia até criar usando o define, né? Usando o define logo abaixo da declaração das bibliotecas, né? Então alguns nomes aqui definidos já, né? Algumas macros. A nu que tem o valor 0, define um ponteiro nulo. EOF, que tem um valor -1, o retorno da função. Essa EOF normalmente a gente utiliza para verificar se já chegou no final de um arquivo TXT, por exemplo. fopen_max vai conter o máximo de arquivos que é possível ser aberto durante a execução de um programa. E algumas macros aqui para quando se trata de busca, né? seek_set igual a 0, início do arquivo, e seek_cur igual a 1, posição atual. Então, criar ou abrir o arquivo. Então, temos a definição de variável do tipo arquivo. Então, o tipo de dado que a gente vai usar é o file. E daí você pode declarar um ponteiro, né? *arc, por exemplo. Esse seria, né, o identificador, né, de uma variável ponteiro do tipo file. Temos aqui a função para abrir o arquivo, função fopen, e ela tem dois parâmetros, né? O primeiro é o nome do arquivo e o segundo é o modo de abertura, separados por vírgula. Então essa função fopen ela abre ou cria um arquivo, dependendo do modo de abertura, retornando o ponteiro apontado para o mesmo. Então vai retornar esse ponteiro para a variável que a gente declarou do tipo file. Então no exemplo aqui, que a gente declarou arc ali em cima, file *arc,
Então essa variável arc ela vai receber a abertura do arquivo. Então ela recebe fopen, daí os parâmetros, né? Nome arquivo, vírgula, modo abertura. Então, o nome do arquivo é uma string, contendo o nome do arquivo para abrir ou criar, podendo incluir um path. Esse path seria o caminho, né? Então, daquelas duas formas que eu apresentei anteriormente. Se for no Windows de uma forma, se for no Linux de outra, mas se o arquivo não tiver no diretório corrente do programa em execução, então você vai ter que indicar, né, o caminho do arquivo. E temos o modo de abertura, que é uma string que representa como o arquivo será aberto. Se é para escrita, se é para leitura, se é para anexar, né? A gente vai ver esses parâmetros mais para frente aqui. Então, aqui a gente tem os principais tipos de modo de abertura dos arquivos. Então a gente tem aqui, ó, o W cria um arquivo texto para escrita. Ele apaga o arquivo se já existir, né? Ele apaga e cria novamente, né? O R abre um arquivo texto para leitura. O A abre um arquivo texto para anexar novos dados. Então ele abre o arquivo texto e aponta para o final já para anexar novas informações. Esses três primeiros tipos são para arquivo texto. Agora, se você quiser utilizar para arquivo binário, daí acrescenta um B no final. Então, ó, temos o WB, cria um arquivo binário para escrita, apaga se ele já existir. RB abre um arquivo binário para leitura. E temos o AB, abre um arquivo binário para anexar novos dados no final. Alguns outros modos de abertura. Então aqui acrescentando o mais no final. Daí ele já altera o modo de abertura. Então, ó, W+, cria um arquivo texto para escrita e leitura. R+, abre um arquivo texto para leitura e escrita. Então, o arquivo deve existir, né? A+, anexa novos dados ou cria um arquivo texto para leitura e escrita. Se o arquivo não existir, ele cria o arquivo. E os modos binário, para arquivo binário. WB+, cria um arquivo binário para escrita e leitura. RB+, abre um arquivo binário para leitura e escrita. AB+, anexa novos dados ou cria um arquivo binário para leitura e escrita. Então, aqui exemplos para abrir arquivo. Então, ó, tipo file, declarando dois ponteiros para o arquivo aqui. Asterisco arq1, vírgula, asterisco arq2. Então, o arq1 recebe fopen. O nome do meu arquivo é arquivo1.txt. O modo de abertura é o W, somente escrita. Arq2 igual a fopen. O nome do meu arquivo é texto.txt. E o modo de abertura é o AB+, é o A+, né? O A+, que seria para leitura e escrita, né? O A de anexar e o mais, né, leitura e escrita. Importante verificar se o arquivo foi criado ou aberto com sucesso. Então, antes de escrever dados ou você tentar fazer leitura de dados, verificar se o arquivo foi aberto corretamente, né? Então, aqui um exemplo: file asterisco arq1, arq2. O arq1 recebe o fopen, arquivo1.txt, nome do arquivo, né? Vírgula, modo de abertura W, ou seja, para escrita, né?
Então o que acontece? Esse fopen, se ele funcionar, ele vai devolver o arquivo, né? Uma string, né? Um espelhamento do arquivo para o ponteiro arq1. Se ele não conseguir abrir, ele vai devolver null. Essa função devolve null. Então por isso a comparação ali no if com null. Se arq1, né? If arq1 igual a null, então quer dizer que houve algum problema. Então erro na criação do arquivo e retornar zero. Se não, daí eu posso efetuar, né, as operações com este arquivo que foi aberto. Fechar arquivo. Temos a função fclose. Fecha um arquivo. É importante que todo arquivo aberto seja fechado antes de terminar o programa. Porque se você não fechar, ele fica aberto na memória e isso pode até corromper, né? Posso corromper esse arquivo ou posso deixar esses dados expostos na memória, né? Então, de qualquer forma, o ideal é fechar o arquivo logo após o seu uso, né? Para isso usa essa função fclose, né? O parâmetro que ela recebe é o ponteiro do arquivo que você abriu, né? Usou para abrir o arquivo. Então, ó, o arq é o ponteiro para um arquivo obtido pela função fopen. Então, arquivo modo texto. Aqui temos algumas funções, ó. Gravação e leitura. Temos a função fputs, que escreve uma cadeia de caracteres em um arquivo. Então ela vai escrever uma string dentro de um arquivo. A sintaxe dela, fputs, o primeiro parâmetro é a cadeia de caracteres, né, entre aspas, e vírgula e o ponteiro do arquivo. E para a leitura de dados, temos a função fgets. Ela lê uma cadeia de caracteres até tan. Esse tan é o tamanho, né? O número de caracteres que você vai fazer a leitura. Ou ela faz a leitura até encontrar um /n, né? Caso não consiga atingir esse limite do tan. A sintaxe é fgets. Daí o primeiro parâmetro normalmente é uma variável do tipo string, um vetor de caracteres. Vírgula, o segundo parâmetro, um tamanho, a quantidade de caracteres que você vai ler, e vírgula, o ponteiro do arquivo que você utilizou para abrir o arquivo. Então, aqui, além da fputs e da fgets, temos mais duas funções aqui para manipular o arquivo do modo texto, né? Temos a escrita de saída formatada, que ela tem uma certa semelhança com o comando printf. Então aqui temos o comando fprintf, que é para imprimir um determinado texto com alguma formatação, com alguns campos formatados no arquivo, né? No arquivo que você abriu. Então o primeiro parâmetro é o ponteiro do arquivo e o segundo parâmetro é o texto com formatação. E para a leitura do texto formatado, né, dessa entrada formatada, temos a função fscanf, que tem como parâmetro, né, o primeiro parâmetro é o ponteiro do arquivo e o segundo é o texto formatado, né, com as formatações. E a fputs e fgets a gente viu no slide anterior. Arquivo modo binário, né? Temos aqui a gravação, função fwrite. Essa função ela escreve qualquer tipo de dado em um arquivo, né? Então a sintaxe é fwrite, e comercial, dados. Esse dados daí
Pode ser uma struct, um vetor, uma matriz ou uma variável. Vírgula, o tamanho. Esse tamanho a gente já vai ver num exemplo que a gente vai precisar de uma função, porque esse tamanho é o tamanho em bytes do tipo de dado que eu estou gravando. Vírgula, quantidade de dados que eu estou gravando. E vírgula, ponteiro do arquivo. Para a leitura do arquivo temos a função fread, que lê qualquer tipo de dado em um arquivo. Então essa fread usa os mesmos parâmetros da função fwrite. O primeiro parâmetro é o tipo de dado, né? A estrutura, o vetor, matriz ou variável que eu vou armazenar a informação. O segundo parâmetro é o tamanho em bytes desse tipo de dado, vírgula, quantidade, vírgula, o ponteiro do arquivo. Aqui alguns exemplos de gravação e leitura em arquivo modo binário. Então, fwrite, vou gravar um tipo de dado aqui, o e-comercial agenda. Esse tipo de dado poderia ser uma estrutura, por exemplo. Vírgula, size off, e aqui vem o comando, que é um comando importante tanto para leitura como para escrita, né, em modo binário. Esse comando size off ele devolve o tamanho em bytes de um tipo de dado. Então, numa struct, por exemplo, que tem vários tipos de dados dentro dessa estrutura, né, eu posso ter um inteiro, um float, uma cadeia de caracteres, né? Então, posso ter vários dados lá para não ter que ter o trabalho de fazer até essa contagem manual, né, da quantidade de bytes. Essa função sizeOf ela devolve o tamanho que essa struct vai utilizar para armazenar dados. Isso é importante para a nossa escrita aqui. Daí, vírgula, a quantidade de estruturas, né, uma estrutura, vírgula, o ponteiro do arquivo. O segundo exemplo do fwrite, a gente tem uma variável x ali, provavelmente do tipo inteiro, porque o segundo parâmetro a gente está calculando, né, a quantidade de bytes do inteiro, sizeOf int, uma informação e o ponteiro do arquivo. Daí temos dois comandos aqui para leitura de dados. O primeiro é o fread e-comercial agenda, provavelmente uma estrutura, vírgula, sizeOf, o tamanho da estrutura, vírgula, quantidade 1, vírgula, ponteiro do arquivo. E aqui o fread, por último, fread e-comercial x, uma variável do tipo inteiro, vírgula, sizeOf int, vírgula, quantidade de dados 1, vírgula, ponteiro do arquivo. Então agora vamos para uns exemplos mais completos aqui nesse primeiro momento sobre o modo texto, né? Lembrando que o arquivo do modo texto, se você abrir ele, você vai conseguir ler a informação exatamente do jeito que foi gravado, né? Então você consegue abrir e ler a informação. Ela vai estar lá, caractere por caractere. Ocultamente, você não consegue ver lá, mas vai ter no final de cada linha de texto um barra N, que vai indicar o fim das linhas. E vai ter um indicador também do fim de arquivo nesse modo texto, que é o indicador EOF, né, quando atingiu o fim do arquivo. Então a gente vai estar utilizando aqui o modo texto, né? Então temos ali uma struct aluno, e dentro dessa struct tem
o nome com 20 caracteres, né? Char nome 20, uma idade do tipo inteiro, um char sexo, uma variável sexo do tipo caractere. Então temos 3 dados dentro dessa struct aqui. Ó, temos a função main. Está sendo declarado aqui um tipo de dado arquivo, né? File asterisco arc. Então, e já nesse ponteiro que eu estou declarando, eu já estou atribuindo para ele a abertura do arquivo. Ó, fopen. Daí, qual é o nome do arquivo? arc_texto.txt. Então, do jeito que está aqui, esse arquivo tem que estar no diretório corrente. Vírgula R, que é o modo de abertura. Então, vai ser aberto para modo leitura. Vou fazer a verificação para ver se aconteceu algum erro. Então, if arc igual a null. Se for igual a null, quer dizer que deu algum problema. Então, exit 0. E encerra o programa. Neste caso, antes de dar o exit, podia até ser impresso uma mensagem para o usuário, dizendo que aconteceu algum erro. Se não aconteceu nenhum erro, ele prossegue. Prosseguindo, ele vai entrar aqui dentro de uma estrutura de repetição. Uma do while. E dentro dessa estrutura de repetição temos uma estrutura do tipo aluno 1. Struct aluno, que é o tipo da estrutura. E a variável vai se chamar aluno 1. E essa variável do tipo struct aluno é que eu vou utilizar para fazer a leitura através do fscanf. Então, o fscanf, lembrando que ele faz a leitura de um arquivo no modo texto e é uma leitura formatada. Então, é por isso que temos o ponteiro do arquivo ali no primeiro parâmetro. O segundo é a string formatada. Então, lá temos as formatações lá, %d, %c, %s, né? E logo após esse texto formatado, temos os campos da estrutura. Primeiro vou apresentar a idade. Então, aluno 1.idade, depois vou apresentar o sexo. Essa é a variável que eu vou utilizar para leitura. Aluno 1.sexo e depois o aluno 1.nome. Então, esses 3 campos da estrutura aluno 1 vão receber uma leitura formatada, né, do arquivo através da função fscanf. Logo após essa leitura, então esses campos já vai ter a informação que está vindo do arquivo. Tendo a informação, eu posso mostrar essa informação na tela para o usuário. Daí eu utilizo o comando printf. Então, e a informação vai ser apresentada da seguinte forma: %s, vou apresentar o nome, %d, depois vem a idade, depois %c, o sexo. E isso vai acontecer enquanto, né, while. Então, estou utilizando uma função ali, feof arc. Função de fim de ficheiro, né, fim de arquivo, end of file. Então, essa função ela vai devolver nulo se der algum problema, se já chegou, né, no fim do arquivo. Então, estou usando o ponto de exclamação ali para negar que chegou no fim do arquivo, né? Se não chegou no fim do arquivo, é dessa forma que eu vou ler ali, né? Enquanto não chegou no fim do arquivo, enquanto not fof arc, então ele vai voltar na estrutura de repetição e vai continuar fazendo a leitura formatada e apresentar os dados na tela. A hora que chegar no fim do arquivo, ele sai da estrutura de repetição. Saindo da estrutura de repetição, eu fecho o arquivo com a função fclose e daí encerro o programa. Então, aqui o exemplo de escrita no modo texto, usando aquela mesma struct do exemplo anterior.
Então nota ali, eu vou abrir um arquivo fopen arc_text.txt, abrir ele para escrita, né? Ó, o modo de abertura é W. Verifico se deu algum problema, né? If arc igual a null, exit 0. Se não aconteceu nenhum erro, vamos lá, struct aluno 1 e atribuo as informações, ó, strcpy, copia, né, a informação, faço as atribuições diretas ali, ó, de idade e sexo. Estou fazendo para 3 estruturas, ó, aluno 1, aluno 2 e aluno 3. E logo em seguida eu estou guardando essas informações de modo formatado, ó, através do fprintf, no ponteiro arquivo, todas as informações das 3 estruturas, ó, tanto do aluno 1, como do aluno 2, como do aluno 3. Logo essas operações de escrita, utilizando o fclose para fechar o arquivo. Temos aqui então o exemplo de leitura em modo binário, né? Então temos o uso aqui de 3 bibliotecas, né? stdio, stdlib, a string.h. Temos uma struct aluno com 4 informações aqui, uma matrícula do tipo inteiro, um nome com 40 posições do tipo caractere e uma variável sexo do tipo caractere, para guardar um caractere somente. E temos uma variável idade, né, do tipo inteiro. Então essa é a minha struct aluno. Ó, dentro do main, fazendo a abertura agora de um arquivo, só que para o modo binário, né? Então esse é o nome do arquivo lá, conteúdo bin aluno.bin. Então esse arquivo tem que estar no diretório corrente. O modo de abertura é RB, né? Então para leitura, somente leitura. Temos a verificação para ver se ocorreu corretamente, né? If arc igual a null. Se deu algum problema, exit 0, né? Encerra o programa. Em seguida temos o uso do type def para definir um apelido para struct aluno, chamar ela de t aluno. Usando esse apelido, já estou declarando uma variável, né, chamada a1 do tipo t aluno. Então essa variável a1 vai ser do mesmo tipo struct aluno, né? Vai ter aqueles 4 campos de informação. Dentro de um enquanto, temos o comando fread, que vai fazer a leitura da estrutura, né? Vai ler a estrutura A1, vírgula, o segundo parâmetro. Repare que estamos usando o comando sizeof t aluno, então vai ser a quantidade de bytes que tem aquela estrutura, a struct aluno, vírgula 1, um tipo de uma estrutura, né? E vírgula, ponteiro do arquivo. Então, se esse fread ocorrer corretamente, ele vai devolver algo diferente de nulo, né? Se ele devolver nulo, a estrutura de repetição enquanto isso se encerra. Se encerra e ele cai fora da estrutura de repetição. Se por acaso devolver algo diferente de nulo, quer dizer que deu certo a leitura. Eu tenho informações ali. Então vai entrar dentro da estrutura de repetição while e daí tem o printf, que vai ser mostrado as informações do A1, que é a estrutura que foi usada para ser feita a leitura. E daí vai imprimir na ordem A1.nome, A1.idade, A1.sexo e A1.matrícula. Então vai ser feita essa estrutura de repetição enquanto tiver informação para ler dentro do arquivo. Ao final, fclose para fechar o arquivo e encerra o programa.
temos o exemplo de escrita em modo binário, né? Reparem que bom, as bibliotecas são as mesmas, a struct é a mesma. O modo de abertura que mudou, e agora o modo de abertura é WB, né? Somente escrita. O verificar se deu problema, se deu problema exit 0. Se não deu, olha, repare que estamos declarando ali uma struct aluno 1, do tipo taluno, gravando as informações de forma direta, né? Ó, strcpy, vai fazer uma cópia da string para dentro de aluno1.nome. E as atribuições diretas, né? A idade igual a 28, sexo igual a M e a matrícula igual àquela numeração ali. Daí temos uma struct aluno 2, também preenchida diretamente, com essas informações. E a aluno 3 também preenchida com essas informações que estão sendo apresentadas. Então, logo em seguida a gente vê 3 comandos, fwrite. Estamos gravando as 3 estruturas aí. As estruturas que foram preenchidas, né? Primeiro aluno 1, depois aluno 2, depois aluno 3. Note que o campo de tamanho em bytes da estrutura é a mesma, porque todas são do tipo struct aluno. Então, size of de taluno, da struct aluno. Campo 1, sempre uma informação por vez. E o ponteiro arc, né, no final. Logo após ser feita a escrita, a função, fechamos o arquivo, né, com a função fclose. E daí encerra o programa. E aqui a gente encerra a aula sobre arquivos, né? Vimos os vários modos de leitura e gravação de arquivos, né? Usando tanto o modo texto como o modo binário. Lembrando que qualquer dúvida pode ser mandada por meu e-mail, né? Obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.